Bom dia, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje, pessoal, dando prosseguimento aos nossos estudos, vamos falar sobre a congruência de triângulos. Beleza, pessoal? Então vamos lá, pessoal. O que seria a congruência de triângulos? Pessoal, a gente fala que duas figuras são congruentes quando elas sobrepostas, tá? Elas são iguais, ou seja, todas as medidas e todos os ângulos são iguais. Beleza? Então observe aqui, pessoal. A gente tem o triângulo ABC, tá? E o triângulo MNP. Beleza? Então como que a gente garante que esses dois triângulos aqui são congruentes? A gente só consegue garantir, né, a congruência desses dois triângulos se todos os lados, beleza? E todos os ângulos forem o quê? Congruentes, tá? Então se eu pegar essa figura aqui, ó, esse triângulo MNP, e colocar aqui, sobrepor ele sobre esse triângulo, né? E todos os lados e todos os ângulos aqui ficarem sobrepostos iguaizinhos, então a gente diz que esses dois triângulos são congruentes. Beleza, mas como que a gente faz para determinar essa congruência? Se você observar aqui, ó, nesses dois triângulos, a gente tem algumas marcações, tá? Então, quando a gente está comparando duas figuras geométricas e a gente tem essas marcações aqui, isso está sinalizando que aqueles lados, tá, são homólogos, ou seja, que eles são iguais. Então, olha só. A gente tem esse triângulo aqui, ó, ABC, e a gente tem esse triângulo MNP. O que você observa? Você vai observar que esse lado AB que está aqui, ó, é congruente ao lado MN, tá? Aqui tem três tracinhos. Então a gente diz o quê? Que o lado ABC é congruente ao lado MN, ou seja, que esses lados são iguais. Beleza? Congruência é uma coisa mais forte que a igualdade, beleza? É uma coisa totalmente igual, literalmente igual. Beleza? Ó, aqui, se a gente observar o lado ABC, tá? A gente vai perceber que ele é congruente ao lado MP. Beleza? Ó, aqui a gente tem duas marcações. Tudo bem, pessoal? Se você olhar para o lado BC, você vai observar que o lado BC é congruente ao lado NP, tá? Aqui a gente tem uma marcação e aqui a gente tem uma marcação. Beleza, pessoal? Se vocês olharem também, tá, os ângulos internos, ó, você vai ver que o ângulo A é congruente ao ângulo M, tudo bem? Se você olhar para o ângulo B, você vai ver que ele é congruente ao ângulo N, tá? Então a gente coloca aqui, aqueles dois são congruentes. E se você olhar para o ângulo C, você vai ver que ele é congruente ao ângulo P. Então, olha só, a gente tem aqui todos os lados do triângulo são congruentes e que todos os ângulos aqui também são congruentes, tá? Então, a gente consegue garantir a congruência dos dois triângulos, tá? Então, a gente pode dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Ou seja, se eu sobrepor essas duas figuras aqui, você vai observar que elas são iguais, tá? Então, congruência é isso, pessoal. Congruência, ela ocorre quando dois triângulos são iguais, beleza? Então, ó, se dois triângulos têm três lados respectivamente congruentes e os ângulos respectivamente congruentes, então eles serão congruentes. Beleza, pessoal? Obviamente, pessoal, vocês vão observar o que? Nem sempre, tá? Essa congruência ela vai estar aparente, beleza? Entretanto, tá? Existem condições que uma vez satisfazem e garantem a congruência de dois triângulos, tá? Sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos. Beleza? Os 3 ângulos e os 3 lados. Essas condições aí chamamos de casos de congruência. Então a gente tem 4 casos de congruência que garantem a congruência quando elas acontecem. Beleza? O primeiro caso, pessoal, é o caso lado, 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 tá? Que diz o quê? Que diz que se todos os lados do triângulo, tá, forem congruentes, então o que vai acontecer? O triângulo vai ser congruente. Então olha para cá, pessoal. Se você olhar para cá, lembrando, a gente sempre seguia pelas marcações, tá? Então, a gente tem aqui o triângulo AB, tá? Triângulo ABC e o triângulo MN. Se você olhar para cá, ó, o lado AB é congruente ao lado MN. Ó. Se você observar, aqui tem 3 marcações e aqui tem 3 marcações. Beleza? Você vai observar também, ó, que o lado AC é congruente ao lado MP, ó. Então, AC é congruente ao lado MP, pelo caso lado, tá? O AB é congruente ao lado MN também, pelo caso lado que está aqui, beleza? E você vai observar também que o BC, tá? Que está aqui, ó, é congruente ao lado NP, tá? Então, BC é congruente ao lado NP. Isso quer dizer o quê? Que pelo caso lado, lado, lado,
o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Lembrando, pessoal, se os dois triângulos são congruentes, isso quer dizer o quê? Que os lados, tá? E os ângulos também serão congruentes. Então, se eu consigo garantir a congruência de todos os lados, eu também consigo garantir que os ângulos internos aqui correspondentes, tá? Também serão congruentes. Então, o ângulo A vai ser congruente ao ângulo M, o ângulo B vai ser congruente ao ângulo N e o ângulo C vai ser congruente ao ângulo P, tá? Pelo caso lado, lado, lado. Nosso segundo caso, pessoal, de congruência é o caso lado, ângulo, lado, tá? Que garante o quê? Que se essas três condições são satisfeitas, que o triângulo também será congruente. Então, olha só, pessoal, a gente tem um caso lado, ângulo, lado, tá? Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo que está aqui, ó, ele é adjacente a esses dois lados aqui, tá? Que formam o triângulo. Então, pessoal, o que você observa? Você observa que o lado AB, que está aqui, ó, é congruente ao lado MN, beleza? Então, AB é congruente a MN, tá aqui, pelo caso lado, beleza? Aí você vai observar o quê? Que o ângulo B é congruente ao ângulo N, né? Então, B é congruente a N, beleza? Pelo caso ângulo, tudo bem? E você vai observar que BC é congruente a NP, tá? Pelo caso lado também. Então, BC é congruente a NP. Então, o que a gente diz? A gente diz que pelo caso lado, ângulo, lado, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP, tá? Então, se isso aqui é satisfeito, então, já que a gente sabe que a congruência ela só ocorre quando todos os lados, todos os ângulos aqui do triângulo são iguais, então a gente consegue garantir que o lado AC é igual ao lado MN, né? E que os ângulos correspondentes a esses lados aqui também serão congruentes. Beleza, pessoal? O nosso terceiro caso de congruência, pessoal, é o caso ângulo, lado, ângulo, né? Quando um lado aqui, tá? Ele está do mesmo lado dos ângulos que são adjacentes a ele, beleza? Então, se a gente observar aqui, ó, o ângulo B, tá? É congruente ao ângulo N, pelo caso ângulo, tá? Esse aqui é pelo caso ângulo, beleza? O lado BC é congruente ao lado NP, né? Tem essa marcaçãozinha aqui. E você observa também que o ângulo C é congruente ao ângulo P, beleza? Pelo caso ângulo, tá? Então a gente diz o quê? Que pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá? Esses dois triângulos, eles são o quê? Eles são congruentes. O que você pode observar? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Então, obviamente, aqui os ângulos já seriam, o ângulo A e o ângulo M, que são correspondentes, já seriam congruentes. Como a gente já tem um lado fixo aqui, ó, então obrigatoriamente esses outros lados aqui também terão que ser iguais, tá? Então, se ocorrer esse caso de congruência, a gente pode garantir que esses triângulos são congruentes. Beleza, pessoal? O quarto caso, pessoal, garante o quê? Que se a gente tiver o caso, né? Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, que os dois triângulos também serão congruentes, tá? Então, ó, você observa que o A está oposto a esse lado, tá? E que o B é adjacente a esse lado. Então, a gente observa aqui que o ângulo A é congruente ao ângulo B, né? A gente observa também que o lado BC é congruente ao lado NP, pelo caso lado, né? E observamos também que o ângulo B é congruente ao ângulo N, pelo caso ângulo. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo, a gente observa que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP, tá? Então, se isso ocorre, conseguimos garantir a congruência. Você pode observar novamente que o ângulo BC, o ângulo B, perdão, vai ter que ser congruente ao ângulo P, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, beleza? E como a gente já tem um lado aqui, né? Obviamente, por construção, os outros lados também terão que ser congruentes. Beleza, pessoal? É isso que está querendo nos dizer. O último caso de congruência, pessoal, que a gente tem é, na realidade, um resultado, né? Que é o caso do triângulo retângulo, beleza? O triângulo retângulo, pessoal, é aquele triângulo que tem um ângulo reto, tá? Lembrando que se o ângulo é de 90 graus, o maior lado, tá, do triângulo, que sempre vai estar oposto a esse triângulo, tá? A gente chama de hipotenusa, beleza? Então a hipotenusa sempre está oposto ao ângulo de 90. E a hipotenusa no triângulo retângulo é o maior lado, tá? E os valores que formam, tá, esse ângulo de 90 graus aqui, a gente chama de catetos, beleza? Tá? E esses ângulos aqui, obviamente, são ângulos agudos. Então, pessoal, o que a gente observa?
A gente observa que esse ângulo aqui, o ângulo A, é igual ao ângulo M, né? Ambos são ângulos o quê? Ângulos retos. Então, A é congruente a o M, tá? Ângulos retos. Você vai observar também, ó, que o AB é congruente a o MN, tá? Aqui, ó, a gente tem o quê? Esse cateto adjacente, beleza? E aqui a gente tem a hipotenusa, né? BC e a hipotenusa NP, né? Então, o que a gente pode garantir? Pelo caso, ângulo, lado, lado, que esses dois triângulos são congruentes, tá? Então, se o triângulo for retângulo e o ângulo que está adjacente a ele e o ângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus, no caso a hipotenusa, tá? Forem congruentes, então, no triângulo retângulo também haverá, né, ocorrerá a congruência de triângulos. Beleza, pessoal? Vamos lá, galera. Então, vamos ver algumas aplicações, tá? No exercício 1 diz assim, no triângulo, tá? ABC, que está aqui, ele diz que AB, tá? Que está esse lado aqui, ó, é congruente ao lado AC, tá? Então, o triângulo é isósceles, beleza? E ele diz que o BD, tá? É congruente ao DC. Então, obviamente, esse D aqui é ponto médio, né? Ele está pedindo para a gente mostrar que o ângulo X é igual ao ângulo Y, né? E está pedindo para a gente mostrar também que o B é igual a C. Galera, vamos lá. E se a gente já tivesse visto a propriedade do triângulo isósceles, a gente já conseguiria garantir direto. Mas a gente não conhece, não sabe ainda, né? Então, o que a gente faz? Bom, a gente vai particionar esse triângulo, tá? Em dois triângulos, beleza? Eu já fiz o desenho aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu fiz aqui, ó. Tá? Já particionei. Beleza? Então, a gente dividiu esse triângulo aqui em duas partes. No triângulo ABD, né? E no triângulo ADC, beleza? Aqui você pode observar o quê? Que esse ângulo também é de 90 graus, tá? E aí, por hipótese, a gente já sabe que o lado AB, né? Que tá aqui, ó, é congruente, né, ao lado AC. Beleza? Isso ele já me garantiu, né? Isso aí pelo caso L, né? A gente já sabe que isso ocorre. Outra coisa que você observa também é que o BC, tá aqui, ó, é congruente a quem, pessoal? O BC, perdão, BC não, BD, né? A gente também pode concluir que o BD, né, é congruente a quem? Ao DC. Né? Isso aqui também a gente já sabe pelo caso L, tá? Aí vocês vão me perguntar, bom, e agora, professor, como é que a gente vai garantir que... como é que a gente agora vai garantir que esse triângulo aqui é congruente? Bom, se vocês olharem para cá, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Então a gente sabe o quê? Que D, beleza, é congruente a D, tá? Tudo bem até aí? Embora seja ponto médio e seja altura, eu ainda não posso garantir que esse cara aqui é igual a esse, né? Apesar desse D aqui ser altura nos dois, né? Então, o que a gente consegue? Botar aqui o caso ângulo, né? Então, o que a gente observa, pessoal? A gente observa que pelo caso, né? Lembrando, aqui o D é ponto médio, nesse caso, né? O AC, por hipótese, é igual, você que fez a hipótese que ele deu pra gente, né? Então, a gente tem o quê? Pelo caso lado, ângulo, temos que, né? Temos o que, pessoal? Temos o que? Temos que o triângulo ABD, né? É congruente a qual triângulo, pessoal? É congruente ao triângulo ADC, tá? Então a gente observou o quê? Que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Galera, se dois triângulos são congruentes, a gente consegue garantir a congruência, a gente consegue garantir também o quê? Que os lados correspondentes também terão que ser congruentes, tá? Os lados e os ângulos correspondentes aqui vão ter que ser congruentes. Então a gente consegue garantir, por exemplo, ó, que esse cara aqui, que é a altura, é igual a esse, tá? Então a gente consegue garantir que esses dois lados aqui, no caso, que é o AD, né? Em ambos aqui, que é o lado comum, tá? É congruente. Na realidade, a gente poderia até usar o caso lado, né? Se a gente for olhar aqui, isso aqui é a altura relativa dos dois, né? AD é igual a AD, mas a gente usa o caso aqui do ângulo, tá? Então a gente consegue garantir o quê? Que pelo caso lado, ângulo, né? Que esses dois triângulos são o quê? Eles são congruentes. Galera, se os triângulos são congruentes, o que a gente consegue garantir? A gente consegue garantir, né? Que os ângulos correspondentes, né? A gente sabe que o X aqui é correspondente a Y, são o quê? São congruentes, tá? Então a gente consegue garantir que eles são congruentes. Porque eles são o quê? Ângulos correspondentes, beleza? Se eles são correspondentes. E o triângulo, né?
é congruente, então eles são congruentes, tá? Mesma coisa vai acontecer com B, tá? Em B. Então a gente vai ter que o B que está aqui, ó, vai ser congruente a C, tá? Então a gente vai ter que eles são congruentes, por quê? Porque são ângulos correspondentes, beleza? Então, ângulos correspondentes, tá? Lá na frente a gente vai ver que se um triângulo ele é isósceles, né, que é o caso que acontece aqui, obrigatoriamente esse ângulo B e esse ângulo C, obrigatoriamente ele vai ter que ser congruente, ok? No exemplo 2, pessoal, a gente tem assim, a figura mostra, tá, um retângulo no qual M é ponto médio do lado BC, né? E ele pede para a gente provar que este triângulo aqui, MD, é isósceles, tá? Então, para a gente provar que ele é isósceles, eu vou ter que provar o quê? Que esse lado aqui, ó, que no caso o lado AM, o DM, né, é igual ao lado MA. Então, eu tenho que provar que esse lado aqui, né, é congruente a esse, tá? Então, a nossa tese, né, é mostrar, beleza, que DM é congruente a MA. Então essa é a nossa tese, beleza? Mas para isso, se vocês observarem aqui, como a gente está num retângulo, a gente consegue dividir esse cara aqui em 3 triângulos, né? Então a gente tem quais triângulos aqui? Note que a gente possui quais triângulos, pessoal? A gente possui o triângulo CDM, né? Então, a gente tem o triângulo CDM, beleza? A gente tem o triângulo AMD, né? Triângulo aqui AMD, beleza? E a gente também tem o triângulo aqui AMB, né? AMB, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai provar a congruência entre o primeiro e o terceiro, tá? Então vamos lá. Vejamos que o que a gente pode observar, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, a gente observa, vamos lá, note que, ó, se o M é ponto médio, o que a gente consegue garantir? A gente consegue garantir que, vou fazer aqui embaixo, tá? A gente consegue garantir que o lado CM, que está aqui, ó, é congruente ao lado MB, tá? Então, pelo caso, o lado, tá? Então, a gente tem que esse comprimento aqui é igual a esse, tá? A gente também consegue observar que o lado CD, que está aqui, ó, é congruente ao lado BA, beleza? Então, CD, beleza? O lado CD é congruente a qual lado, pessoal? Congruente aqui ao lado CBA, né? Então, CD é congruente ao BA, né? Pelo caso, o lado. Ah, professor, por que eles são congruentes? Galera, isso aqui é o lado do retângulo, tá? Os lados paralelos do retângulo são congruentes, beleza? E você pode observar também que esses ângulos são ângulos retos, né? Então, C, que está aqui, é congruente a B, tá? Ângulo reto, então, por caso, o ângulo, tá? Então, olha só, o que a gente observa? Que pelo caso, beleza? Pelo caso, lado, ângulo, o que a gente tem? Temos o que, pessoal? Temos que o triângulo, que é esse aqui, ó, o triângulo CDM, tá? É congruente ao triângulo AMB, beleza? Então a gente tem que esses dois triângulos aqui são congruentes, tá? Só que olha só, pessoal, se eles são congruentes, né? E a gente observa que dois lados aqui que a gente tem no triângulo são congruentes, então obrigatoriamente não tem jeito, tá, pessoal? A gente vai ter que o lado, tá? Os lados homólogos aqui, ó, que no caso é o MD, tá? E o lado MA vão ter que ser congruentes, tá? Porque não tem jeito. Se tem dois lados congruentes e um ângulo congruente, isso aqui implica no quê, pessoal? Isso aqui implica, né? Se a gente for analisar, que o MD, que tá aqui, ó, é congruente a o MA, tá? Então a gente não tem outra escolha, beleza? Logo, né? O triângulo AMD é isósceles, beleza? Então ele é isósceles por quê? Porque a gente verificou que os outros dois triângulos são congruentes e que esses lados que estão aqui, ó, o lado MA e o lado MD, formam o outro triângulo, beleza? Então a gente consegue garantir a congruência.
Último exemplo, pessoal, diz assim, os triângulos ABC e EDC são congruentes, tá? Ele pede pra gente determinar o valor de x mais y. Galera, se ele já garantiu que eles são congruentes, então você não precisa provar a congruência, tá? A única coisa que a gente vai precisar para responder, né, que é o valor de x e y, é olhar os lados que são homólogos, tá? Os lados que são correspondentes. Bom, se a gente olhar para cá, a gente vai observar que o AB, tá, é congruente ao lado DE, beleza? Como é que eu sei? Pelas marcações. Tudo bem? Até aí? Então, a gente pode garantir o que, pessoal? A gente pode garantir, né, já que eles são congruentes, que 3y mais 1 é igual a 16, beleza? Então, é isso que ele está querendo dizer, tá? Então, a gente pode resolver a equação. Então, a gente vai ter aqui o que? Isso implica que 3y é igual a 15, né? Bom, aqui tem 3, esse 3 vai passar dividindo. Isso implica no que, pessoal? Isso implica que o nosso y é igual a 5. Beleza? Agora, olha só. Novamente, a gente tem 13 aqui e a gente tem 2x mais 1. Bom, a gente quer garantir a congruência dessas duas figuras. O que a gente faz? Ó, aqui são os lados homólogos, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 2x mais 1, beleza? Igual a 13, tá? Então, ó, novamente, a gente vai jogar um pro lado de lá, né? Vai ficar com 2x igual a 12. Beleza? Bom, a gente quer saber o valor de x. Então, o que a gente faz? A gente vai passar esse x dividindo o 2, dividindo o 12, né? Então, o x vai ser igual a 6, beleza? Isso porque ele já garantiu que os dois triângulos são congruentes. Bom, ele quer saber o valor de x mais y, não é isso, pessoal? Então, x mais y vai ser igual a 6 mais 5, que é igual a 11. Beleza, pessoal? A gente tem infinitas possibilidades, tá? Para exercícios de congruência, mas é isso, pessoal. No material vou deixar mais algumas coisas. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me perguntar. Até a próxima, pessoal. Fui!